Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta quarta-feira nós vamos rezar juntos o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, dos versículos 1 ao 6. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós vemos vários detalhes nesse Evangelho, mas o detalhe que eu quero conversar hoje é sobre Jesus que fala, ensina e tenta nos trazer e nos converter. É lindo o Evangelho, porque Jesus ali, ele sente compaixão por aquele homem, ele percebe todo o sofrimento, toda a dor, toda a angústia de ter aquele sinal, de ter aquela deficiência, que por muitos era visto como maldição de Deus. Jesus vê o sofrimento daquele homem, e Jesus também percebe a dureza do coração daquele povo, que estava esperando que Jesus fizesse alguma coisa errada, que Jesus curasse alguém, que Jesus falasse alguma coisa, para assim eles terem razão para condenar Jesus, para matá-lo. Mas no meio disso tudo, nós vemos que Jesus, ele faz, ele age, ele cura, ele faz tudo aquilo para que aqueles fariseus se convertam, para que aqueles fariseus compreendam que existe uma lei, mas a caridade vem na frente. Por isso, irmãos, diante desse Evangelho, nós somos convidados a abrir os nossos olhos e perceber na nossa vida, perceber na nossa realidade, perceber em tudo aquilo que Deus nos fala, aquilo que Deus diz, o que realmente Ele nos chama, qual caminho realmente Ele nos aponta. Esses dias eu estava de férias, voltei hoje, no caso ontem, terça-feira, e um dia nas férias eu estava sentado com meus pais na varanda de casa e a gente viu um arco-íris. É um arco-íris, mas o que é o arco-íris? É uma junção das partículas da umidade que está no ar com o sol que dá aquela ilusão de ótico? Não, pode ser, mas para nós que cremos, o arco-íris é um sinal de Deus, um sinal de Deus que fala, um sinal de Deus que promete para nós alguma coisa. Dessa forma, nós somos convidados a ser atento, ter ouvidos, olhos, sentidos atentos ao cotidiano, ao normal, ao diário da nossa vida, porque Deus fala ali. E no Evangelho nós vemos Jesus falando, Jesus mostrando, Jesus falando para aqueles homens: o que é mais importante, é salvar uma vida ou deixar morrer? Só que o coração deles estava endurecido. Jesus se entristece, Jesus se enche de raiva. Hoje nós somos convidados a ouvir Jesus e entender o que Ele nos fala, o caminho que Ele nos aponta. Por isso, peçamos a Jesus um coração atento, não um coração endurecido pelas nossas certezas e convicções, mas um coração maleável que possa ser moldado, conduzido e levado por Deus.
Ó Jesus, diante da tua voz que fala, não somente por palavras, mas por gestos, por acontecimentos, por coisas que nos cercam, pedimos que o Senhor nos dê docilidade, sabedoria para ouvir a tua voz, para compreender tudo aquilo que o Senhor tem a dizer e ensinar, para que assim compreendendo, nós possamos de fato viver como seguidores, como cristãos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.